Pensar o 20 de novembro é fazer um olhar sobre a sociedade brasileira, a existência do racismo, atravessando toda a nossa história. Seja no período colonial, 4 séculos de escravidão, seja no período em que, após a abolição, o Brasil começa a se pensar, se organizar enquanto república, enquanto uma sociedade estruturada no racismo. E pensar qual o projeto de sociedade que queremos para os próximos anos, as próximas décadas, o próximo século. Nesse sentido, é muito importante, enquanto cidadãs e cidadãos, compreendermos o que é o racismo. O racismo, por muito tempo, foi tido na sociedade brasileira como que inexistente. Acreditava-se haver na sociedade brasileira uma harmonia na convivência entre as ditas raças. No entanto, basta uma pequena diálogo com pessoas mais vividas, idosas, e teremos relatos de como as agressões de caráter racial, de como a segregação racial e social dos negros, de como a não participação do negro em espaços importantíssimos da sociedade, seja na economia, seja na política, seja nos espaços religiosos, é uma marca desta sociedade. É uma sociedade praticamente dividida pelo racismo. Nesse sentido, acredito seja importante pensarmos o racismo enquanto, de acordo com o professor Carlos Moore, no livro Racismo e Sociedade, que inclusive tem disponível em PDF na rede de internet, pensar o racismo enquanto uma estratégia sistêmica e sistemática de dominação e controle de toda a riqueza do planeta nas mãos de um pequeno, infinitamente pequeno grupo que tem como característica ser branco. Nesse sentido, o racismo então está ligado ao controle da riqueza do planeta. Um conceito novo, uma ideia nova sobre racismo é pensar o racismo enquanto estrutural. Estrutural da organização, da estrutura da sociedade brasileira. Eu não tem como pensar o racismo sem pensar o capitalismo. Especialmente como a riqueza foi fundada e construída no Brasil, seja a partir da escravidão, seja a partir de uma condição de inferiorização do trabalho do negro no pós-escravidão. Um outro conceito importante sobre racismo é o racismo institucional, que é aquele que, tendo como pano de fundo, como base, o racismo estrutural, ele opera, funciona nas e pelas instituições. Ele se fortalece na ação de indivíduos que atuam nessas instituições, seja elas na área da política pública em especial, mas sejam elas também na área das comunicações, sejam elas também na área do comércio, como a gente viu esta semana, a situação de um casal que não quis ser atendido pelo gerente negro. E eu percebo ali
duas situações de racismo. A proferida verbalmente pelo casal e, certamente, a instituição da loja em questão em induzir o gerente a não prestar queixa. Eu queria chamar a atenção para um outro aspecto de racismo muito forte e recorrente na sociedade brasileira, especialmente nos últimos 20, 15, 10 anos, que é o racismo religioso, anteriormente chamado também de intolerância religiosa. Mas eu prefiro o termo racismo religioso porque ele diz, além de uma incapacidade da convivência com a diversidade de crenças, de credos e de manifestações religiosas presentes na nossa sociedade desde o século XVI, você tem colado essa incapacidade da convivência, que é estimulada pelos discursos de ódio, um discurso de demonização dos cultos afro-indígenas, do candomblé, da umbanda, das denominações religiosas não cristãs, em especial. A compreensão do conceito, da ideia de como o racismo faz parte da realidade brasileira é fundamental para que essa mesma sociedade crie estratégias de diversas formas para combater essa realidade que é tão dolorida e que é tão enraizada no nosso cotidiano, nas nossas instituições, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações institucionais, gerando essa sociedade em que a desigualdade social ela tem uma cor, ela tem uma marca que vai se aprofundando em qualquer região do país que formos, no sul, aqui no Nordeste, no Sudeste, no Norte, no Centro-Oeste, qualquer cidade grande ou pequena, a realidade do racismo e as suas marcas e as suas consequências vão se fazer presentes. Seja o racismo sistêmico, seja o racismo estrutural, seja o racismo institucional, o racismo religioso. Hoje existem diversas denominações de racismo, porque é onde ele acontece, que gera um novo nome. Racismo religioso porque é o racismo atravessando a religião. O racismo é um conceito, não um conceito recente, uma ideia recente de racismo escolar. Né? Pensar como o ambiente escolar também é um espaço de segregação, é um espaço de discriminação racial, é um espaço de preconceito, é um espaço de estranhamento, é um espaço de silenciamento, seja do corpo negro, da criança, do adolescente, do estudante, seja da história do povo negro, que muitas vezes fica alijada, colocada lá numa data específica para ser lembrada, para ser feito um ato folclórico comemorativo e não como parte do currículo escolar. Um outro conceito para pensarmos racismo nesse 20 de novembro, nesse mês da consciência negra, aqui no canal da nossa amiga Finha Brito, é pensarmos o racismo recreativo. A gente pensa, poxa, como racismo recreativo? Eu acho que a experiência mais profunda e mais forte do racismo recreativo é aquela presente nas piadas. Nas piadas que se contavam antigamente, piadas de negros em especial. Mas existem outras versões do racismo recreativo ainda presentes na nossa sociedade. Né? Os programas humorísticos recentemente têm cuidado para não serem espaços de perpetuação dessa visão jocosa, dessa visão depreciativa, dessa visão caricaturada, dessa visão que
compromete a integridade do direito à existência, à dignidade do ser. Né? Então, são programas que reforçam características, que reforçam trejeitos, que reforçam a própria cultura, mas de uma forma em que leva toda uma assistência, toda uma população a entender que aquela realidade, aquele grupo humano pode ser transformado em piada. Então, eu termino esse bloco trazendo essa reflexão. Como combatemos e como convivemos com o racismo. O grande avanço que a sociedade brasileira experimentou nas últimas 3 décadas, quando ela começa a reconhecer, por força da ação do movimento negro em todas as regiões do país, inclusive no espaço da igreja, foi fundamental para fazer essa reflexão do combate ao racismo, e um marco importantíssimo foi a campanha da Fraternidade de 1988, com o lema Ouvi o clamor deste povo, em que se refletiu sobre o racismo também no espaço eclesial e qual o compromisso do cristão, da Igreja Católica, em combater essa grande chaga social e histórica. A sociedade avançou muito. Hoje é praticamente impensável uma piada racista, mas a gente acaba descobrindo outras formas do racismo se reinventar, se reafirmar, se reimpor, né? Numa sociedade onde os negros, a população negra, vai adquirindo direitos, cidadania, voz e vez, há uma reação da parte daquela sociedade pautada num modelo de ser humano hierarquizado entre aqueles que podem falar, aqueles que são bonitos, belos, confiáveis, e aqueles que não são considerados, inclusive, nem dignos de serem chamados de seres humanos, e que passíveis não só da risada, mas da exclusão e também de serem mortos. Pensar o racismo exige um olhar para trás, na história, para o presente, o que temos construído nas últimas 2 décadas e o futuro. E aí uma palavra muito importante para introduzirmos e trazermos para o nosso cotidiano, eu diria que o contrário de racismo, da sua força, da sua violência, são as ações afirmativas. E elas são estratégias, do mesmo jeito que o racismo é uma estratégia de colocar à margem um determinado grupo pelas suas características fisiológicas, físicas e culturais, a ação afirmativa é a busca de corrigir, de reparar, de fazer com que aquele acúmulo de desigualdades históricas sofridas por um determinado grupo, por conta do racismo, do preconceito, da discriminação, sejam corrigidas. Essas consequências, elas estão inscritas, elas estão acumuladas na nossa sociedade. Não tem como pagar a dívida que a sociedade brasileira, que as Américas, que o Ocidente tem para com a população africana e para com os descendentes dos africanos que foram escravizados e que sofreram todas as consequências desses últimos 520 anos. A ação afirmativa é uma forma de não fazer de conta que não existe o problema. É uma forma de perceber que não, e de reconhecer de que não somos todos iguais. Por conta das nossas diferenças,
somos tratados de forma desigual. E essa desigualdade só pode ser superada se não formos tratados de forma igual. Não está em jogo aqui a discussão se a lei diz que todos são iguais, que todos somos iguais. Somos iguais perante a lei. A própria Constituição prevê e garante isto. No entanto, na hora de colocar em prática essas leis, a política pública, o direito à cidadania, o direito à participação, o direito à decisão, nós que viemos de 5 séculos de desigualdade de condições, temos que lutar para que essas ações afirmativas garantam que gradativamente a gente consiga superar essas desigualdades. Então, a ação afirmativa são estratégias que tanto o Estado quanto a iniciativa privada vão fazer para compensar, para corrigir, para reparar as desigualdades acumuladas historicamente. É importante porque a gente avançou muito enquanto sociedade brasileira, e aí eu quero lembrar tanto a lei que obriga que na escola se trabalhe a África e a cultura africana como conteúdos em todas as disciplinas, em todos os anos escolares, na educação básica, na educação superior, e isso precisa ser cobrado, porque a população que não se conhece, ela não sabe quem ela é, ela não sabe do que ela tem direito, ela não sabe qual é a sua força, ela não sabe qual é a história dos seus antepassados. E a escola é o lugar da garantia desse direito ao acesso à cidadania, à história, à memória, à apresentação do quão plural e rica é a nossa sociedade. Uma outra ação afirmativa, muito conhecida, diz respeito às cotas nas universidades e às cotas nos concursos públicos. A Universidade Brasileira, principalmente a pública, como a UESB, a UFBA, o IFBA, que estão próximas aqui de nós, a UNEB, historicamente foi ocupada por pessoas não negras. As salas de aulas, sejam os alunos e principalmente os professores, né? Então, a adoção de ação afirmativa foram estratégias pensadas de uma ação de discriminação positiva. Você não vai tratar todos iguais, né? As vagas serão distribuídas garantindo que todos tenham acesso, respeitando as desigualdades que foram acumuladas, por exemplo, lá na escola. Tudo isso eu compreendo como um grande processo pedagógico, um grande processo de educação da sociedade como um todo, de negros e não negros. Num primeiro momento, a gente aprende a reconhecer que existe o racismo. Num segundo momento, a gente aprende a reconhecer que essas diversas formas de racismo, elas inscrevem, geram na sociedade diversas formas de desigualdade. Num terceiro momento, a gente assume a necessidade de que ações sejam implementadas. E aí, por fim, nesse caminhar, a gente vai desnaturalizando a desigualdade, deixando de tratar como natural o racismo, o machismo, o preconceito contra as pessoas pela sua orientação religiosa, pela sua orientação sexual. Desnaturalizar é dizer que não é natural. É dizer que se é um problema social, precisa ser resolvido no âmbito da sociedade. É isso. O 20 de novembro é um momento importantíssimo para fazermos memória de Zumbi, de Dandara dos Palmares, para refletirmos sobre o quão temos avançado ou não
na garantia de uma sociedade igualitária, justa, de uma sociedade onde realmente todos e todas tenham acesso iguais a toda essa riqueza que deveria estar disponível para todos, né? Eu termino aqui agradecendo o convite da Fiinha Brito, deixo um grande abraço para você que acompanha o canal da Fiinha, parabenizo por essa iniciativa e chamo a atenção para que, do mesmo jeito que tivemos esse lindo movimento de candidaturas negras femininas pelo Brasil, que a gente continue valorizando, né, a participação política, valorizando a consciência negra, valorizando a consciência de uma educação antirracista, para que a sociedade dê passos no sentido de superar tudo que a escravidão e o racismo nos legou. E assim a gente possa construir uma sociedade melhor, onde todas as pessoas sejam respeitadas. Um grande abraço.